O copo de uísque pegou a luz da lâmpada por meio segundo antes que voasse pelo quarto, girando de ponta a ponta como um brinquedo de criança. Ninguém se moveu. Os dedos do pianista congelaram acima das teclas. Jogadores de cartas prenderam a respiração. Até a fumaça pareceu parar no ar, esperando para ver o que aconteceria a seguir. O cowboy rico olhou para sua mão vazia. Então para a mulher parada ao lado dele, peito arfando, olhos selvagens com algo entre terror e determinação. Ela tinha acabado de bater uma bebida da mão do homem mais rico em 3 condados, e ela não tinha absolutamente nenhuma ideia do que aconteceria a seguir. O ar da noite em Red Bluff Crossing tinha gosto de chuva que ainda não havia caído. Setembro de 1883 trouxe aquele tipo particular de clima para a fronteira de Montana. Frio o suficiente para fazer um homem apreciar seu casaco, quente o suficiente para fazê-lo questionar usá-lo. Lanternas balançavam suavemente fora das vitrines ao longo da Main Street, projetando sombras que dançavam pela estrada lamacenta como crianças nervosas. Hayden Cole cavalgou para a cidade assim que o sol se rendeu ao horizonte. Sua égua castanha se moveu com a graça cansada de um animal que havia coberto o terreno sério. Cascos chapinhando através de poças deixadas pela breve chuva da tarde. Ele era um homem grande, não volumoso, mas sólido da maneira que um celeiro bem construído é sólido. O tipo de homem que não precisava se anunciar porque sua presença fazia a fala. Ele amarrou seu cavalo fora do salão Silver Dollar, passando uma mão enluvada ao longo de seu pescoço. Calma agora, ele murmurou. Voz baixa e áspera como cascalho sob os pés. Nós dois teremos o que precisamos em breve. A égua bufou, sacudindo sua crina como se entendesse perfeitamente bem o que seu dono queria dizer com aquela declaração. Hayden removeu seu chapéu, bateu a poeira dele contra sua coxa e o recolocou cuidadosamente. Suas botas, couro caro, bem usadas, mas bem mantidas, batiam contra a passarela de madeira. 3 meses de negociações de gado, levantamentos de terras e dormir em chão mais duro que os biscoitos de sua governanta o haviam deixado querendo exatamente uma coisa. Uma bebida tranquila em um quarto, onde ninguém sabia seu nome ou sua fortuna. As portas do salão se abriram para dentro, com um rangido que anunciou sua chegada, quer ele quisesse ou não. O Silver Dollar era exatamente o que ele esperava. Serragem no chão, lamparinas a óleo queimando baixo, o cheiro de uísque e tabaco, e corpos demais em um espaço pequeno demais. Um pianista curvado sobre as teclas no canto, extraindo uma melodia que Hayden vagamente reconhecia, mas não conseguia nomear. Jogadores de cartas aglomeravam-se em torno de 2 mesas, vozes subindo e descendo com suas fortunas. Um punhado de cowboys encostado no bar, bebendo e reclamando sobre o tempo, seus chefes, sua sorte. Ninguém levantou o olhar quando ele entrou. Em cidades da fronteira como Red Bluff Crossing, cuidar da sua própria vida não era apenas educado. Era sobrevivência. Hayden cruzou para o bar, suas esporas tilintando suavemente a cada passo. O barman, um homem magro com um bigode que caía como alface murcha, assentiu uma vez. Whisky! Hayden disse, sentando-se em um banquinho que protestou sob seu peso. O que for decente é decente e o que for bom, o barman respondeu, limpando um copo com um pano que havia visto décadas melhores. 2 bits, bom para decente servirá. O barman serviu de uma garrafa rotulada com algo que Hayden não conseguia ler na luz fraca. O líquido âmbar pegou a luz da lâmpada enquanto enchia o copo. Não bonito, mas honesto. Hayden colocou 3 bits no balcão, esperando seu troco. Enquanto o barman contava as moedas, Hayden deixou seu olhar vagar pelo quarto. Ele não estava procurando por nada em particular, apenas deixando sua mente se acalmar. Depois de 3 meses de movimento constante, seus olhos passaram pelos jogadores de cartas, o piano, o grupo de cowboys discutindo sobre uma corrida de cavalos, e então eles pararam.
Havia uma mulher movendo-se entre as mesas com uma bandeja equilibrada em uma palma. Ela usava um vestido da cor de vinho borgonha, apertado na cintura com uma fita preta. Seu cabelo escuro estava preso frouxamente, alguns fios escapando para emoldurar seu rosto. Ela não era a mulher mais bonita que Hayden já tinha visto, mas havia algo na maneira como ela se movia. Eficiente, proposital, como alguém que havia aprendido há muito tempo a não desperdiçar energia em floreios desnecessários. Ela colocou bebidas em uma mesa, recolheu copos vazios, disse algo que fez um dos cowboys rir. Seu sorriso era breve e profissional. O sorriso de alguém que sabia ser amigável sem estar disponível. Hayden desviou o olhar antes que ela pudesse pegá-lo olhando. Ele pegou sua bebida, envolveu os dedos em torno do copo frio e o levou até a metade dos lábios. Não beba isso. O grito cortou o salão como uma faca na manteiga. Antes que Hayden pudesse processar as palavras, antes que ele pudesse sequer virar a cabeça para a voz, algo atingiu sua mão com força suficiente para fazer o copo voar. Ele voou pelo quarto em um arco perfeito, tombando de ponta a ponta, o uísque espirrando como chuva. Ele atingiu o chão com um estrondo que pareceu impossivelmente alto no silêncio repentino, quebrando-se em uma dúzia de pedaços brilhantes. Hayden ficou congelado, mãos ainda levantadas, olhando para o espaço vazio onde sua bebida estivera 3 segundos antes. O salão inteiro havia parado. As mãos do pianista pairavam acima das teclas. Jogadores de cartas seguravam suas cartas imóveis. Até a fumaça da lamparina a óleo parecia pairar suspensa no ar, esperando. Lentamente, muito lentamente, Hayden virou a cabeça. A mulher no vestido borgonha estava ao lado dele, peito subindo e descendo rapidamente, suas mãos ainda estendidas de onde ela havia batido no copo. Seus olhos estavam arregalados, pupilas dilatadas com o que parecia partes iguais de medo e determinação. Uma mecha de cabelo escuro havia caído sobre sua testa. Ela estava tremendo por um longo momento. Ninguém falou. Ninguém se moveu. O silêncio se esticou como caramelo fino e desconfortável. Então Hayden, que estava muito surpreso para ficar com raiva, muito confuso para se ofender, fez algo que ninguém esperava. Ele sorriu. Não era um grande sorriso, apenas uma leve curvatura no canto da boca, mal visível sob a sombra da aba de seu chapéu. Mas no silêncio tenso do salão Silver Dollar, pareceu enorme. Querida, ele disse, voz baixa e suave como bourbon caro. Se você queria minha atenção, havia maneiras mais gentis. O rosto da mulher ficou vermelho do osso da clavícula até a linha do cabelo. Ela abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Nenhum som saiu. Ela parecia alguém que havia pulado em um rio sem verificar a profundidade primeiro, e agora estava tentando descobrir como explicar a decisão. Ela começou, então parou, sua mão caiu para o lado. Você não pode, quero dizer, você não deveria. Hayden virou-se em seu banquinho para encará-la totalmente, apoiando um cotovelo no bar. Ele ainda estava sorrindo, mas algo em seus olhos havia se aguçado. Abaixo do divertimento havia inteligência, do tipo que perdia muito pouco. Não pode beber? Ele perguntou. Ou você não deveria beber? Aquela bebida especificamente? Ela conseguiu, apontando para o copo quebrado no chão, como se ele pudesse confessar seus crimes se ela olhasse com força suficiente. Aquela? Não está. Você não deveria. Ela estava divagando agora, palavras caindo umas sobre as outras como filhotes lutando por atenção. Seu sotaque era local de Montana, com vogais que se esticavam um pouco mais do que deveriam. Suas mãos se moviam enquanto ela falava, gesticulando descontroladamente para o copo, o bar, o próprio ar. Hayden a observava com a atenção paciente de um homem observando um quebra-cabeça. Ao redor deles, o salão lentamente começou a retomar seu ritmo normal. O pianista voltou às suas teclas, embora a melodia estivesse mais baixa agora. Os jogadores de cartas voltaram aos seus jogos,
embora vários continuassem olhando. O barman pegou o copo quebrado com uma displicência calculada, fingindo que não havia visto nada em comum. Você está dizendo, disse Hayden lentamente. Eu não deveria beber aquele whisky em particular. Alguma razão especial ou você apenas tem opiniões fortes sobre minhas escolhas de bebida? A mandíbula da mulher apertou. Por um momento, Hayden pensou que ela poderia se virar e ir embora, deixá-lo sentado lá, com perguntas e sem bebida. Mas em vez disso, ela endireitou os ombros, levantou o queixo e encontrou seu olhar diretamente. Alguém adulterou, ela disse, a voz caindo para mal acima de um sussurro. Eu os ouvi conversando. Eles colocaram algo na garrafa, algo destinado a você. O sorriso desapareceu do rosto de Hayden. Sente-se, ele disse. Não foi um pedido. Ela hesitou, olhando para o barman, então de volta para Hayden. Finalmente, lentamente, ela se abaixou no banquinho ao lado dele. De perto, ele podia ver a poeira em seu corpete, as sombras fracas sob seus olhos, os calos em suas mãos. Esta era uma mulher que trabalhava para viver e trabalhava duro. Comece do começo, Hayden disse baixinho, e não deixe nada de fora. O nome dela era Zola Warren, e ela estava trabalhando no Saloon Silver Dollar há 8 meses. Ela disse a ele isso em voz baixa, inclinando-se ligeiramente para ele para que as palavras não se espalhassem. O barulho do salão fornecia a cobertura, o piano, os jogos de cartas, a explosão ocasional de risadas. Mas Zola manteve os olhos na mesa, evitando o olhar de Hayden enquanto falava. Eu não sou uma fofoqueira, ela começou, dedos torcendo-se no colo. Eu não escuto conversas que não são da minha conta. Mas hoje à noite, ela fez uma pausa, respirando fundo, que parecia exigir esforço. Eu fui aos fundos buscar mais copos. Há uma despensa atrás do bar com um corredor estreito que leva a ela. Frio como uma tumba lá atrás, mesmo no verão. Barris empilhados, caixas de suprimentos. Eu estava contando quantos copos limpos tínhamos sobrado quando ouvi vozes. Hayden não disse nada. Ele havia virado seu corpo para proteger a conversa de olhos curiosos, criando um pequeno bolso de privacidade no quarto lotado. Sua expressão era ilegível, mas ele estava ouvindo. Realmente ouvindo da maneira que os homens raramente faziam quando as mulheres falavam. 2 homens, Zola continuou. Eu não conseguia vê-los claramente. Apenas sombras contra a luz da lamparina vindo pelas frestas na parede. Um deles tinha uma voz como cascalho, profunda. O outro parecia mais jovem, nervoso. O mais jovem continuava dizendo, você tem certeza disso? E o outro continuava dizendo a ele para calar a boca e seguir o plano. Ela olhou para cima brevemente, verificando a reação de Hayden. O rosto dele ainda estava impassível, mas sua mandíbula havia se apertado ligeiramente. Eles o mencionaram pelo nome, disseram que você estava aqui para negociar negócios de terras. Disseram que você tinha dinheiro que fazia outros homens parecerem mendigos. Disseram que você estava fazendo ofertas em propriedades que eles queriam. O mais velho, o da voz de cascalho, disse, se você fosse publicamente envergonhado, se sua reputação sofresse um golpe, você perderia sua influência. As pessoas não levariam você a sério. Negócios desmoronariam. Os dedos de Hayden tamborilaram uma vez no balcão do bar. O único sinal de agitação. Eles estavam planejando arruiná-lo sem tocá-lo. Zola disse suavemente. Colocar algo em sua bebida que o faria ficar doente, fazê-lo agir estranho. Humilhá-lo na frente de todo o salão. Em uma cidade como esta, boatos se espalham mais rápido que um incêndio florestal. Pela manhã, todos saberiam que o cowboy rico do Rancho Cole não conseguia segurar sua bebida, não conseguia se controlar. Você seria uma piada. O que eles colocaram? Hayden perguntou, voz plana. Eu não sei. Algum tipo de tintura, eu acho. O mais jovem chamou de inofensivo e disse que apenas o faria ficar tonto, confuso, fazê-lo vomitar. Talvez dizer coisas que não faziam sentido. Nada que o mataria. Apenas o envergonharia o suficiente para importar.
Hayden ficou em silêncio por um longo momento. À luz da lamparina, seu rosto parecia esculpido em pedra, todos ângulos e sombras duras. Zola não conseguia dizer o que ele estava pensando. Não conseguia ler a emoção por trás daqueles olhos escuros. Você poderia ter ignorado, ele disse finalmente. Poderia ter me deixado beber, assistir ao show, voltado ao trabalho. Teria sido mais seguro para você. A mão de Zola parou em seu colo. Ela olhou para cima, encontrando o olhar dele diretamente pela primeira vez desde que se sentara. Eu poderia ter, ela concordou. Mas eu não quis. Por que não? A pergunta pairava entre eles, pesada com implicações que nenhum deles compreendia totalmente ainda. A garganta de Zola apertou. Ela não sabia como explicar o instinto que a havia movido. A certeza repentina e avassaladora de que ela não podia deixar aquele homem engolir veneno. Não podia ficar parada e vê-lo ser humilhado. Ela não o conhecia. Ela nunca o tinha visto antes daquela noite. Não tinha razão para se importar com o que acontecia com ele, além da decência humana básica. Mas quando ela o viu levantar aquele copo, algo dentro dela simplesmente se recusou a ficar quieto. Você parece cansado, ela disse finalmente. As palavras pareciam inadequadas, pequenas demais para o que ela queria dizer. Você veio aqui querendo paz, e eles iriam tirá-la de você. Parecia errado. Hayden estudou o rosto dela como se estivesse lendo um livro em uma língua que ele ainda não havia dominado. Então, lentamente, sua expressão suavizou. Não muito, apenas um leve alívio da tensão em seus olhos. Uma mudança quase imperceptível na posição de sua boca. Você é muito corajosa ou muito tola, ele disse. Na maioria dos dias sou ambos, Zola respondeu. E pela segunda vez naquela noite, e Hayden Cole sorriu. Transformou seu rosto completamente. As bordas duras suavizaram. As sombras se levantaram. Ele pareceu mais jovem de repente, menos como um homem carregando o peso de 3 condados em seus ombros, e mais como alguém que poderia se lembrar de como rir. Estou em dívida com você, ele disse. Você não me deve nada. Eu te devo minha dignidade, o que vale consideravelmente mais do que os 4 bits que eu estava prestes a pagar por aquele uísque. Ele se levantou, pegando seu chapéu. E eu não vou deixar você aqui para enfrentar quaisquer consequências que possam vir de interferir no plano deles. Zola piscou. O que você quer dizer? Quero dizer que você está vindo comigo esta noite, agora mesmo. Eu não posso simplesmente ir embora. Você pode e você irá. A voz de Hayden havia mudado de conversacional para imponente sem ficar mais alta. Se aqueles homens descobrirem que você me avisou, você se torna um problema que eles precisam resolver. Eu tenho um rancho 15 milhas ao norte daqui com mais quartos do que sei o que fazer e uma governanta que ficará emocionada em ter outra mulher por perto. Você ficará lá até que isso passe. Zola levantou-se tão rápido que seu banquinho quase tombou para trás. Eu tenho um emprego, eu tenho aluguel para pagar. Não posso simplesmente abandonar. Quanto é o seu aluguel? Ela olhou para ele. Com licença, seu aluguel? Mensal? Quanto? Eu 3. Mas Hayden puxou uma pilha dobrada de notas do bolso, contou as notas e as apertou na mão dela antes que ela pudesse protestar. Ela olhou para o dinheiro, 6 meses de aluguel pelo menos, e sentiu a respiração prender. Isso é demais, ela sussurrou. Isso é seguro, Hayden corrigiu. Arrume o que você precisar. Saímos em 20 minutos. Você não pode simplesmente... Sim, eu posso. Ele ajeitou o chapéu na cabeça, o gesto de alguma forma final. E antes que você discuta, entenda isso. Eu não tomo decisões descuidadas. Eu construí tudo o que tenho lendo pessoas, sabendo em quem confiar e quando agir. Meus instintos me dizem que você está em perigo aqui. Talvez não esta noite, talvez não amanhã, mas logo. E eu não deixo dívidas impagas ou aliados desprotegidos. A palavra aliado se estabeleceu entre eles, estranha e significativa.
Zola queria argumentar, queria insistir que podia cuidar de si mesma, que havia sobrevivido por tanto tempo sem a proteção de ninguém. Mas enquanto ela estava ali segurando o dinheiro que ele lhe dera, sentindo o peso da atenção dele como uma coisa física, ela percebeu algo perturbador. Ela queria ir com ele. Não porque ela estava com medo, embora estivesse um pouco. Não porque ela precisava do dinheiro, embora precisasse desesperadamente, mas porque algo na presença dele parecia sólido, confiável, como encontrar abrigo em uma tempestade que você não sabia que estava vindo. 20 minutos, ela disse baixinho. Hayden assentiu uma vez, satisfeito. Eu esperarei. A noite de Montana tinha dentes. Zola puxou seu chale mais apertado ao redor de seus ombros, enquanto a égua de Hayden seguia seu caminho pela estrada, levando para o norte de Red Bluff Crossing. Ela cavalgava atrás de Hayden, empoleirada de lado na garupa do cavalo, um braço frouxamente enrolado em sua cintura para manter seu equilíbrio. Sua pequena bolsa de lona contendo tudo o que ela possuía que valia a pena carregar estava amarrada à sela. Acima deles, estrelas espalhadas pelo céu, como se alguém tivesse jogado diamantes contra veludo preto. A lua pendia baixa e gorda, pintando a paisagem em tons de prata e sombra. Em algum lugar na distância, um coiote chamou, solitário e questionador. Você está bem aí atrás? Hayden perguntou. Sua voz retumbou em seu peito, vibrando contra onde o braço de Zola pressionava suas costas. Bem, ela mentiu. Ela não estava bem. Seu coração batia muito rápido, seus pensamentos girando como folhas pegas em um redemoinho de poeira. Ela tinha acabado de abandonar seu emprego, seu quarto alugado, tudo familiar para cavalgar na escuridão com um homem que ela conhecia há menos de uma hora. Cada instinto prático que ela possuía estava gritando que isso era insano. Mas outro instinto, mais silencioso, mais profundo, continuava sussurrando que ela havia feito a escolha certa. Há quanto tempo você está em Red Bluff Crossing? Hayden perguntou, claramente tentando aliviar a tensão que ele devia sentir em sua postura. 8 meses. Eu vim de Helena depois que meu pai morreu. Eu pensei que uma cidade menor poderia ser mais fácil. Foi. Mais fácil do que o quê? Lau sentiu encolher os ombros ligeiramente. Eu não sei. O que quer que você estivesse comparando? Zola considerou a pergunta. Helena havia sido barulhenta, lotada e avassaladora. Red Bluff Crossing era mais silenciosa, mais lenta, mas mais solitária de maneiras que ela não havia antecipado. Diferentes tipos de dificuldades. Foi diferente, ela disse finalmente. Não mais fácil, não mais difícil, apenas diferente. Eles cavalgaram em silêncio por um tempo. Os cascos da égua faziam batidas suaves contra a estrada de terra batida. Pássaros noturnos chamavam das árvores que ladeavam o caminho. O ar cheirava a pinho e terra e a nitidez particular que vinha antes da geada. Posso te perguntar algo? Zola disse. Vá em frente. Por que você acreditou em mim? Lá no salão eu poderia ter estado mentindo. Poderia ter feito parte do esquema, tentando te enganar de alguma forma. Mas você acreditou em mim imediatamente. Por quê? Hayden ficou em silêncio por tanto tempo. Zola pensou que ele poderia não responder. Então ele disse, suas mãos. Minhas mãos. Quando você estava me contando o que aconteceu, suas mãos estavam tremendo. Não muito, mas o suficiente para notar. Pessoas que mentem para viver. Golpistas trapaceiros de cartas. Eles controlam suas mãos. As mantêm firmes. Mas você estava tremendo como um coelho pego. O medo faz isso. Medo real, não o tipo que você pode fingir. Então, ou você estava genuinamente assustada, ou você é a melhor mentirosa que eu já conheci. Zola olhou para suas mãos, atualmente segurando o casaco dele para se firmar. Eu estava apavorada, ela admitiu. Ainda estou um pouco. Bom, medo significa que você entende as apostas. Pessoas sem medo fazem coisas estúpidas. O que isso me torna?
Eu bati uma bebida da mão de um estranho na frente de metade da cidade. A risada de Hayden foi baixa e calorosa. Isso te torna corajosa da maneira que importa. Corajosa mesmo quando você está com medo. O elogio se acomodou no peito de Zola como um fósforo caído em gravetos. Ela sentiu algo acender ali, pequeno, mas persistente. O calor se espalhou para fora de suas costelas, subindo por sua garganta, aquecendo suas bochechas. Graças a Deus estava escuro, ela pensou. Graças a Deus ele não pode ver meu rosto agora. Eles crestaram uma colina e a paisagem se abriu diante deles. Planícies ondulantes se estendiam em direção ao horizonte, ocasionalmente quebradas por aglomerados de árvores ou pelas formas escuras de edifícios distantes. O luar transformava tudo em prata e estranho, bonito de uma maneira que fazia a respiração de Zola prender. Quanta terra você possui? Ela perguntou. 1.200 acres. Estou construindo o rancho há 6 anos. Tenho gado, cavalos, terra de pastagem decente. A casa precisa de trabalho. Poderia usar mais quartos, cozinha melhor, mas é sólida. Emprega 14 homens o ano todo, mais durante as viagens de gado. Zola tentou imaginar 12.200 acres e falhou. Os números eram muito grandes, muito abstratos. Ela viveu toda a sua vida em quartos alugados e espaços emprestados. A ideia de possuir terra, terra real, o suficiente para se perder, parecia impossível. Deve ser solitário, ela disse. As costas de Hayden enrijeceram ligeiramente sob o braço dela. Às vezes, sem esposa. A pergunta escapou antes que Zola pudesse impedi-la. Ela sentiu seu rosto esquentar novamente, mortificada. Sinto muito. Isso não é... Eu não deveria não ter esposa, disse Hayden, a voz cuidadosamente neutra. Cheguei perto uma vez, cerca de 4 anos atrás. Uma moça de Bozeman, filha de um banqueiro. Bonita, inteligente, tudo o que um homem poderia querer. Mas ela queria que o rancho parecesse um banco. Limpo, organizado, adequado. Queria que eu usasse ternos todos os dias desses jantares, agisse como alguém que eu não era. Percebi que preferia ficar sozinho do que ficar desconfortável em minha própria casa. Isso é triste. Isso é honesto. Ele olhou para trás por cima do ombro brevemente. Ao luar, seu perfil era todo ângulos afiados, mandíbula forte, nariz reto, a sombra da barba por fazer ao longo do queixo. E você? Nenhum marido esperando em Red Bluff Crossing. Nenhum marido, nenhum namorado, nenhuma perspectiva. Zola ouviu a amargura rastejar em sua voz e odiou isso. Os homens não fazem fila para cortejar meninas de salão. Eles são perda. As palavras eram simples, factuais, mas atingiram Zola como uma coisa física. Ela apertou seu casaco, de repente, com medo de cair apesar do ritmo constante do cavalo. Você não me conhece, ela sussurrou. Eu sei que você arriscou sua segurança para ajudar um estranho. Sei que você tem coragem e consciência. Isso é mais do que a maioria das pessoas pode afirmar. Antes que Zola pudesse responder, a estrada fez uma curva e desceu para um vale raso. Na parte inferior, luzes brilhavam na distância. Quadrados amarelos de calor contra a escuridão. Edifícios tomaram forma à medida que se aproximavam. Um grande celeiro, um estábulo, várias estruturas menores e uma casa que se estendia pela paisagem, como se alguém tivesse continuado adicionando quartos sempre que o humor batia. Bem-vindo ao Rancho Cole, disse Hayden. Amanhã chegou ao Rancho Cole com a sutileza de um galo com problema de atitude. Zola acordou com sons desconhecidos, gado mugindo na distância, vozes de homens chamando uns aos outros, o baque rítmico de um machado mordendo madeira. Ela ficou imóvel por um momento, desorientada, olhando para um teto que ela não reconhecia.
A cama sob ela era mais macia do que qualquer coisa em que ela dormira em anos. A colcha cobrindo-a cheirava a lavanda e sol. A memória retornou em pedaços. O salão, a bebida envenenada, a cavalgada da meia-noite. Hayden carregando sua bolsa para um quarto de hóspedes, enquanto sua governanta, uma mulher robusta chamada Sra. Dirty, se preocupava e cacarejava como uma galinha preocupada. Zola sentou-se, afastando o cabelo de seu rosto. O quarto era pequeno, mas confortável. Paredes caiadas, uma cômoda simples, uma janela que dava para uma pastagem ondulada. Sua bolsa estava em uma cadeira no canto exatamente onde ela a deixara. Ela se vestiu rapidamente em seu segundo melhor vestido, algodão azul escuro, prático, e trançou seu cabelo com dedos que ainda tremiam ligeiramente. No espelho acima da cômoda, sua reflexão parecia pálida, incerta. Ela beliscou suas bochechas para trazer cor de volta, então imediatamente se sentiu tola por se importar. A cozinha era fácil de encontrar. Ela apenas seguiu o cheiro de café e bacon. O quarto era grande, dominado por um fogão a lenha e uma mesa que podia sentar 12. A senhora Dirty estava no fogão, mexendo algo em uma frigideira de ferro fundido. Ela olhou para cima quando Zola entrou, seu rosto envelhecido se transformando em um sorriso. "Bem, olhe quem está viva", ela disse alegremente. "Pensei que você poderia dormir até o meio-dia depois da noite que teve. O café está na mesa. Biscoitos frescos em 10 minutos. Obrigada, mas você não precisa. Não estava pedindo permissão, querida. Sente-se antes que caia." Zola sentou, aceitando a xícara de café que a senhora Doherty lhe serviu. Era forte, quente e perfeito. Ela envolveu as mãos em torno da caneca e deixou o calor penetrar em suas palmas. "O Sr. Cole está lá fora verificando a cerca", disse a Sra. Gerogherty, quebrando ovos na frigideira com eficiência praticada. "Disse para te dizer, você é bem-vinda para descansar hoje. Se orientar. Sem expectativas, sem obrigações. Eu não posso simplesmente ficar ociosa enquanto todos os outros trabalham." A senhora Doherty riu. "Você se parece com ele, sempre preocupado em fazer sua parte, ganhando sua subsistência. Eu continuo dizendo a ele a mesma coisa. Eu vou te dizer, descanso não é preguiça, é recarregar." A porta da cozinha bateu e Hayden entrou, chapéu na mão, sujeira em suas botas. Ele parou quando viu Zola na mesa e algo cruzou seu rosto. Surpresa, talvez. Ou algo mais suave. "Bom dia", ele disse. "Bom dia. Você dormiu bem?" "Melhor do que em meses." Ele assentiu, parecendo satisfeito, e pendurou seu chapéu em um cabide perto da porta. Enquanto ele se movia em direção ao fogão, Zola notou coisas que ela havia perdido na luz fraca do salão na escuridão da cavalgada. O fôlego de seus ombros, a maneira como sua camisa se esticava em suas costas quando ele se movia, a força casual em suas mãos enquanto ele servia café. "Pare de olhar", ela disse a si mesma firmemente. "Você é uma convidada aqui, não uma tola apaixonada." Mas seus olhos não pareciam estar ouvindo. Hayden sentou-se à sua frente na mesa, esticando as pernas com um suspiro. Cerca de 40 pés de cerca caídos no pasto norte. Uma tempestade na semana passada deve ter derrubado uma árvore. Estaremos com ela consertada até a noite. "Posso ajudar?" Zola perguntou. Ambos Hayden e a Sra. Dirty se viraram para olhá-la. "Ajudar com o reparo da cerca?" Hayden perguntou lentamente. "Eu posso trabalhar. Eu não tenho medo de trabalho." "Eu não duvido disso, mas o trabalho de cerca é pesado, sujo, difícil." Zola terminou. "Eu sei, mas ficar sentada se sentindo inútil é pior." Hayden abriu a boca, fechou-a e olhou para o Sra. Doherty como se esperasse ajuda. A governanta apenas encolheu os ombros, sorrindo para sua frigideira. "Eu te digo", Hayden disse cuidadosamente. "Amanhã você pode ajudar com o que for preciso fazer, mas hoje você descansa. Deixe seu corpo se acalmar."
Dê tempo para seus nervos pararem de gritar. Antes que Zola pudesse argumentar, a senhora Doherty colocou um prato de biscoitos na mesa. Eles eram dourados, perfeitamente formados, irradiando o calor e o cheiro de manteiga. Estes parecem maravilhosos, disse Zola. Os biscoitos da senhora Doherty poderiam trazer a paz mundial, Hayden disse. Sério, estou convencido disso. Eles comeram em silêncio com um companheiro. Bacon, ovos, biscoitos com mel, café que podia acordar os mortos. Zola tentou não notar como o joelho de Hayden ocasionalmente roçava no dela debaixo da mesa. Tentou não sentir o calor que irradiava de sua presença como o calor de um fogão. Após o café da manhã, a senhora Doherty anunciou que ia para a cidade em busca de suprimentos e ficaria fora a maior parte do dia. Ela deu a Zola um olhar significativo, um que parecia dizer, comporte-se, e saiu apressada pela porta, deixando Zola e Hayden sozinhos na cozinha de repente silenciosa demais. Então, disse Hayden, recostando-se na cadeira, o que você realmente quer fazer hoje? Eu quero me tornar útil, Zola insistiu. Talvez eu pudesse cozinhar o jantar, dar um descanso à senhora Doherty. A expressão de Hayden tornou-se cuidadosamente neutra. Você cozinha? Bem, Zola hesitou. Eu sei cozinhar. Se eu cozinho bem é uma questão diferente. Eu te digo, que tal você fazer o almoço apenas para nós dois? Teste antes de você enfrentar alimentar todo o rancho. Pareceu razoável, pareceu seguro, pareceu uma sugestão perfeitamente inocente. Zola deveria ter sabido melhor. 2 horas depois, a cozinha parecia um campo de batalha depois que o lado perdedor havia fugido em pânico. Farinha cobria todas as superfícies disponíveis. Algo que poderia ter sido massa de biscoito grudava no teto. Zola ainda não tinha certeza de como aquilo havia acontecido. A cafeteira havia transbordado, deixando manchas escuras no fogão e nos próprios biscoitos. Os biscoitos estavam em um prato no centro da mesa, pretos como carvão, duros como pedras, irradiando uma aura de derrota. Zola olhava para eles, lutando contra a vontade de chorar. Hayden estava na porta, tendo sido atraído de volta para a casa pelo cheiro de queimado. Ele olhou para a cozinha. Ele olhou para Zola. Ele olhou para os biscoitos. Bem, ele disse finalmente, eles estão definitivamente cozidos. São desastres, Zola disse miseravelmente. São catástrofes em forma de biscoito. Hayden foi até a mesa e pegou um, testando seu peso como um homem avaliando uma pedra para arremessar. Pesado. Eu segui a receita exatamente. Eu não entendo o que deu errado. Posso? Hayden gesticulou para o cartão da receita que estava no balcão salpicado de farinha. Zola acenou com permissão, muito derrotada para se importar. Hayden pegou o cartão, estudou-o por um momento e então começou a rir. Começou como um riso abafado, cresceu para uma risada plena e finalmente se tornou algo próximo a um uivo. Ele se apoiou contra o balcão, ombros tremendo, lágrimas se acumulando nos cantos de seus olhos. O quê? Zola exigiu, a humilhação dando lugar à indignação. O que é tão engraçado, querida? Hayden conseguiu entre suspiros. Isto não é um cartão de receita. Sim, é. Estava na caixa de receitas. É uma escritura de terra. Você acabou de tentar essa documentação legal. A mente de Zola ficou completamente em branco. Ela olhou para ele, olhou para o cartão, olhou de volta para ele. Eu assei o quê? Uma escritura de terra. Para o pasto leste, cerca de 400 acres de valor. Eu estava me perguntando onde eu tinha colocado isso. Ele segurou o cartão, ainda rindo. Você quase transformou meus direitos de propriedade em biscoitos. O absurdo atingiu Zola de uma só vez. Ela começou a rir também, um riso desamparado, ligeiramente histérico que a dobrou. Ela afundou em uma cadeira, ofegando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu quase te servi seu próprio rancho,
Ela sibilou. Teria sido o almoço mais caro da história de Montana. Eles riram até suas barrigas doerem, até a tensão das últimas 24 horas se dissolver como açúcar em água quente. Quando finalmente se recuperaram, Hayden ainda segurava a escritura da terra, balançando a cabeça em espanto. Eu escondi isso semanas atrás, ele disse mais para si mesmo do que para Zola. Pensei que alguém poderia estar mexendo em meus papéis. Enfiei na caixa de receitas porque ninguém olharia lá. A risada de Zola morreu. Você escondeu? Por quê? A expressão de Hayden mudou. Divertimento desvanecendo-se em algo mais sério. Pela mesma razão que alguém adulterou minha bebida ontem à noite. As pessoas ficam nervosas quando você começa a comprar terras. Fazem elas se perguntarem o que você está planejando. Preocupam-se que você possa ter muito poder. Eles estavam certos em se preocupar? Depende da sua definição de poder. Ele colocou a escritura cuidadosamente. Eu não estou tentando construir um império. Eu estou tentando construir algo estável, algo que durará depois que eu me for. Mas algumas pessoas não veem a diferença. Zola estudou o rosto dele, vendo o peso por trás de suas palavras. Você está solitário, ela disse suavemente. É por isso que você quer algo que dure, porque você está cansado de coisas que não duram. Os olhos de Hayden encontraram os dela e, por um momento, o ar entre eles mudou. Ficou carregado com algo não dito, algo que nenhum dos dois sabia como nomear ainda. Sim, ele disse finalmente. Sim, eu suponho que sim. Antes que o momento pudesse se estender para o constrangimento, um latido ecoou do lado de fora. O cachorro de Hayden, um mestiço de pastor chamado Dakota, saltou para a cozinha, deu uma olhada nos biscoitos, cheirou-os cuidadosamente e então saiu com o que só poderia ser descrito como desgosto. Zola começou a rir novamente. Até o cachorro não vai comê-los. Até o cachorro tem padrões. Hayden pegou um dos biscoitos e o levantou experimentalmente. Estes poderiam ser armas. Poderíamos jogá-los em intrusos ou usá-los para remendar buracos no celeiro. Construir uma nova cerca com eles. Eles durariam para sempre. As risadas deles encheram a cozinha novamente, calorosas e genuínas. E em algum lugar no meio daquela risada, cercada por poeira de flor e biscoitos arruinados e uma terra que quase havia se tornado almoço, Zola sentiu algo mudar dentro de seu peito. Ela olhou para Hayden, realmente olhou para ele, e viu um homem que ria de desastres, que escondia escrituras de propriedade em caixas de receitas, que havia aberto sua casa para uma estranha porque era a coisa certa a fazer. E ela pensou com uma mistura de terror e admiração. Ah não, isso vai ser complicado. 3 semanas se passaram em um borrão de sol e tensão lentamente crescente. Zola se adaptou à vida no rancho com surpreendente facilidade. Ela ajudava na oradoria a cozinhar, sob estrita supervisão após o incidente do biscoito, remendava camisas para os peões, aprendeu a alimentar galinhas sem ser bicada e descobriu que tinha talento para manter registros financeiros organizados. Hayden a colocou para trabalhar gerenciando as contas do rancho e ela trouxe uma ordem para sua papelada que estava muito defasada. Mas sob uma rotina confortável, algo mais estava se construindo. Isso aparecia em pequenos momentos. A mão de Hayden demorando na dela quando ele lhe passava a cafeteira. A maneira como Zola se via observando-o trabalhar da janela da cozinha, acompanhando o movimento de seus ombros enquanto ele carregava postes de cerca. A conversa se estendia pela noite, ambos encontrando desculpas para permanecerem à mesa da cozinha, mesmo depois que os pratos eram lavados. E a senhora Doherty havia se retirado para sua cabana. Os peões notaram. A senhora Doherty definitivamente notou, mas nem Hayden nem Zola falavam sobre isso como se nomear a coisa que crescia entre eles pudesse torná-la perigosa, pudesse forçá-los a tomar decisões para as quais não estavam prontos. A tensão aumentava a cada dia que passava. Zola se viu inventando razões para estar perto de Hayden,
trazendo-lhe água quando ele trabalhava no celeiro, fazendo perguntas sobre o rancho que ela já sabia as respostas, demorando nas portas apenas para vê-lo se mover por um cômodo. E Hayden não estava melhor. Ele encontrava desculpas para tocá-la, uma mão em sua parte inferior das costas, quando ele passava por trás de sua cadeira, dedos roçando os dela quando ele lhe entregava papéis, parado um pouco perto demais quando revisavam os livros de contas juntos. A senhora Doherty observava tudo com a paciência e sabedoria de alguém que já havia visto essa dança ser executada 100 vezes antes. Ela pegava Zola olhando pela janela para Hayden e balançava a cabeça, sorrindo. Ela observava os olhos de Hayden seguirem Zola pela sala e lhe servia mais café sem que ele pedisse, deixando-o fingir que tinha vindo à cozinha para se refrescar em vez de por proximidade. Vocês dois são tão sutis quanto em uma tempestade, a senhora Doherty disse a Zola uma tarde enquanto descascavam ervilhas na varanda dos fundos. As mãos de Zola pararam. Eu não sei o que você quer dizer, criança. Eu fui casada 3 vezes. Eu sei como o desejo se parece quando está fervendo, e vocês dois estão prestes a ferver. O calor inundou o rosto de Zola. Nada aconteceu. Nada vai acontecer. Por que não? A pergunta pegou Zola de surpresa. Ela mexeu com uma vagem de ervilha, partindo-a com muita força e espalhando ervilhas pelo chão da varanda. Porque eu sou uma convidada aqui, porque ele me tirou por obrigação. Porque eu não sou o tipo de mulher que um homem como ele casa. A senhora Doherty fez um som em algum lugar entre uma risada e um bufo. Você é exatamente o tipo de mulher que um homem como ele casa. Você é corajosa, você é honesta, você trabalha duro e o faz rir. Eu conheço Hayden Cole há 6 anos e nunca o vi olhar para ninguém da maneira como ele olha para você. Como ele olha para mim? Como se você fosse água e ele estivesse andando pelo deserto toda a sua vida. A garganta de Zola apertou. Ela queria acreditar na senhora Doherty, queria confiar no que sentia construir entre ela e Hayden, mas o medo a impedia. Medo de interpretar mal a situação. Medo de arruinar o que eles já tinham. Medo de querer algo que ela não merecia. E se eu estiver errada, ela sussurrou. E se eu estiver vendo algo que não está lá? A senhora Doherty estendeu a mão e deu um tapinha na dela. Então você está cega como um morcego ao meio-dia. Mas você não está errada, criança. Confie em si mesma. Confie no que você vê nos olhos dele. Aquela conversa assombrou Zola pelo resto do dia. Ela realizava suas tarefas mecanicamente, mente girando com possibilidade e dúvida em igual medida. Pela noite, ela havia se levado a um estado de energia nervosa que fazia suas mãos tremerem quando ela servia café. Hayden notou, é claro, ele sempre notava. Você está bem? Ele perguntou depois do jantar quando estavam sozinhos na cozinha. A senhora Doherty já havia se aposentado e os peões estavam no alojamento jogando cartas. Bem, Zola disse muito rápido. Você é uma mentirosa terrível. Eu sou uma mentirosa excelente. Você apenas me conhece muito bem. As palavras pairaram entre eles, mais pesadas do que ela pretendia. Hayden sentou o prato que ele estava secando e virou-se para encará-la totalmente. À luz da lamparina, seus traços eram todos sombras nítidas e realces quentes. Ele parecia mais velho do que seus 38 anos, marcado pelo trabalho duro e perdas mais duras. Mas havia algo jovem em seus olhos quando ele olhava para ela. Zola, ele disse cuidadosamente, se algo está te incomodando, você pode me dizer. Nada está me incomodando. Então por que você não vai olhar para mim? Ela se forçou a encontrar o olhar dele. A intensidade que ela encontrou lá fez sua respiração prender. Ele a observava com uma expressão que ela não conseguia nomear. Algo cru e vulnerável e perigosamente honesto. Eu estou olhando. Ela conseguiu. Você está vendo? O que eu devo ver? Hayden deu um passo mais perto, então outro. A cozinha de repente parecia muito pequena. O ar denso o suficiente para sufocar. Ele parou a poucos centímetros de distância.
perto o suficiente para que Zola pudesse sentir o cheiro de couro e sabão e algo unicamente dele. Você deveria ver um homem que não consegue parar de pensar em você, ele disse baixinho. Um homem que acorda ansioso para ouvir sua voz no café da manhã. Um homem que tem tentado muito ser respeitoso e adequado, mas está ficando sem força de vontade rapidamente. O coração de Zola martelava contra suas costelas. Hayden, eu sei que é muito cedo. Eu sei que você está aqui porque precisava de segurança, não porque queria um emaranhamento. Eu sei que devo te dar espaço, te dar tempo, mas preciso que você saiba. Ele fez uma pausa, a mandíbula trabalhando como se as palavras estivessem lutando contra ele. Preciso que você saiba que não estou brincando com isso. O que eu sinto não é temporário ou conveniente. É real. O que você sente? Zola sussurrou, mal respirando. Tudo. Demais. Não o suficiente. A mão dele se levantou, pairando perto do rosto dela, mas sem tocar. Eu sinto como se estivesse dormindo há anos, e você me acordou, e agora eu não quero voltar a dormir. A visão de Zola embaçou. Ela piscou com força, tentando clareá-la, tentando pensar claramente. Mas a clareza era impossível com Hayden parado tão perto, olhando para ela como se ela fosse algo precioso. Estou com medo, ela admitiu. De quê? De querer isso demais. De ser real e então perder. De não ser suficiente para alguém como você. A expressão de Hayden mudou. Algo feroz e protetor cruzando suas feições. Alguém como eu, Zola. Eu sou apenas um homem que teve sorte com gado e terra. Você é a extraordinária. Você salvou minha vida, então ficou para fazê-la valer a pena. Eu queimei seus biscoitos. Você me fez rir. Eu arruinei seus documentos legais. Você os manteve seguros quando outra pessoa queria roubá-los. Eu faço café terrível. Você me faz feliz. As palavras saíram ásperas, quase zangadas em sua intensidade. Pela primeira vez em toda a minha vida adulta, acordei feliz. E é por causa de você. A resolução de Zola desmoronou. Ela estendeu a mão, diminuindo a distância entre a mão dele e o rosto dela, pressionando a palma da mão dele contra sua bochecha. Sua pele era quente, ligeiramente áspera do trabalho. O polegar dele roçou o canto do olho dela, pegando uma lágrima que ela não havia percebido que havia caído. Eu não sei como fazer isso, ela sussurrou. Nem eu. Vamos descobrir juntos. E se formos terríveis nisso, então seremos terríveis juntos. Eu gosto de dançar. A referência de sua completa falta de coordenação a fez rir, apesar das lágrimas. Hayden sorriu e de repente a tensão na sala mudou, não desaparecendo, mas se transformando em algo mais quente, mais doce. Posso te beijar? Ele perguntou. Zola assentiu, não confiando em sua voz. Hayden se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para mudar de ideia. Tempo para se afastar. Mas Zola havia passado 3 semanas lutando contra o que ela queria, e ela estava farta de lutar. Quando os lábios dele encontraram os dela, gentis e questionadores, ela se levantou nas pontas dos pés e o beijou de volta com todo o anseio reprimido que ela vinha suprimindo. O beijo aprofundou-se e eu fiquei com fome. Os braços de Hayden a envolveram, puxando-a para junto dele. Zola se sentiu segura e desejada e aterrorizada de uma vez. A boca dele estava quente, com um leve sabor do café que ela havia feito mais cedo. As mãos dele se espalharam por suas costas, firmando-a, ancorando-a. Quando eles finalmente se separaram, ambos ofegando, Hayden encostou a testa na dela. Bem, ele disse, voz rouca, isso valeu a pena esperar 3 semanas. Apenas 3 semanas. Parece mais longo. As 3 semanas mais longas da minha vida. Zola riu tremendo. O que fazemos agora? Agora, Hayden se afastou o suficiente para olhá-la corretamente. Agora, eu vou fazer algo que deveria ter feito no dia em que você se mudou para cá. O que é isso? Eu vou começar a te cortejar adequadamente, com intenção para que todos saibam.
Especialmente você, que meus sentimentos não são temporários ou incertos. Cortejar parece antiquado. Estamos vivendo em um rancho de gado em Montana. Tudo é antiquado. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, o gesto impossivelmente terno. Além disso, você merece ser cortejada. Merece flores e elogios, e alguém deixando claro que é sério sobre você. Eu não preciso de flores, mas você as aceitará de qualquer forma, porque eu preciso dá-las. Zola sentiu algo quente se desdobrar em seu peito, algo perigosamente perto da esperança. Você é muito determinada. Eu construí um rancho do nada. Determinação é o que eu faço de melhor. Ele beijou a testa dela, leve e doce. Vá para a cama, Zola. Descanse um pouco. Amanhã vou levá-la à cidade para comprar suprimentos e vou comprar-lhe o vestido mais bonito de Red Bluff Crossing. Eu não preciso de um vestido novo. Eu sei, mas eu quero comprar um para você de qualquer forma. Por quê? Porque em 2 semanas vou dar um baile no celeiro e quero que todos nos 3 condados vejam como você está linda. E quero que saibam que você é minha, se você me quiser. A respiração de Zola prendeu a certeza em sua voz. A maneira possessiva como ele disse minha enviou calor inundando-a. Um baile no celeiro, uma celebração para o novo celeiro de armazenamento, uma desculpa para reunir os vizinhos e uma oportunidade para eu dançar terrivelmente com a mulher que estou cortejando. Ele sorriu. Múltiplas razões, todas boas. Você realmente não sabe dançar, eu sei. Você terá que aturar. Suponho que consigo. Bom. Hayden recuou, colocando uma distância adequada entre eles com esforço visível. Agora vá para a cama antes que eu me esqueça que estou tentando ser um cavalheiro. Zola foi, mas não antes de beijá-lo mais uma vez. Rápido e doce e cheio de promessa. As 2 semanas que se seguiram pareceram viver em um sonho. Hayden a cortejou com a mesma intensidade focada que ele trazia para todo o resto. Ele trazia para ela flores silvestres do pasto todas as manhãs. Ele a levava para cavalgar pelo rancho, mostrando a ela a terra em que ele havia construído sua vida, compartilhando histórias sobre a compra de cada parcela, apontando onde ele planejava expandir. Ele sentava com ela na varanda nas noites, conversando sobre tudo e nada. Sua infância em Wyoming, suas memórias de seu pai, suas esperanças para o futuro. Ele a tocava constantemente, nunca de forma inadequada, mas sempre de alguma forma. Uma mão na parte inferior de suas costas, dedos roçando os dela quando ele lhe passava algo, braços em volta de sua cintura quando ele a ajudava a descer de um cavalo. Cada toque era uma promessa, um lembrete, uma pergunta sendo feita repetidamente. Isso está bem? É isso que você quer? E toda vez a resposta de Zola era sim. O vestido novo que Hayden comprou para ela era lindo. Seda verde escura que realçava a cor de seus olhos, ajustado na cintura e cheio na saia. Era a coisa mais bonita que ela já tivera. Quando ela experimentou na loja geral, a esposa do dono da loja suspirou apreciativamente. Você parece uma dama, ela disse. Zola estudou seu reflexo, mal se reconhecendo. Eu pareço estar fingindo ser uma dama. Não há fingimento nisso, querida. Aquele homem lá fora. Ela gesticulou para onde Hayden esperava do lado de fora, dando privacidade a Zola. Ele te vê como uma dama. Talvez seja a hora de você se ver da mesma forma. As palavras ficaram com Zola muito depois de saírem da loja. Ela passou grande parte de sua vida sentindo-se menos, não o suficiente. Mas quando Hayden olhava para ela, ela via algo diferente em seus olhos. Ela via valor. A noite do baile no celeiro chegou fresca e clara. Estrelas espalhadas pelo céu como diamantes em veludo preto. O novo celeiro havia sido transformado, lanternas penduradas em cada viga, serragem espalhada pelo chão para dançar, mesas carregadas com comida trazida pelos vizinhos. O violinista que Hayden havia contratado afinou seu instrumento no canto, e gradualmente o celeiro se encheu de pessoas.
Fazendeiros e suas esposas chegaram a cavalo e em carroças. Cowboys vieram sozinhos ou com namoradas. Famílias trouxeram crianças que imediatamente se espalharam para explorar e brincar. A comunidade de Red Bluff Crossing e os ranchos vizinhos se reuniram para celebrar, para socializar, para escapar do isolamento da vida na fronteira por uma noite de música e conexão. Zola estava perto da mesa de refrescos, energia nervosa fazendo suas mãos tremerem. Ela usava o vestido verde, seu cabelo preso em um estilo que a senhora Dirty havia lhe mostrado. Ela se sentia exposta, visível de uma maneira que não sentia desde seus dias de salão. Mas isso era diferente. Isso não era se apresentar para estranhos. Isso era estar ao lado de Hayden como algo mais do que uma convidada, mais do que uma funcionária. Isso era estar ao lado dele como a mulher que ele estava cortejando. Hayden apareceu ao lado dela, fazendo-a pular. Ele havia se arrumado, vestia uma camisa passada, um colete que se ajustava perfeitamente aos seus ombros largos, calças sem uma única mancha de poeira. Seu cabelo estava bem penteado, rosto recém-barbeado. Ele parecia bonito o suficiente para fazer a boca de Zola secar. Você está olhando, ele disse, sorrindo. Você vale a pena ser olhada. Você também. Os olhos dele percorreram-na lentamente. Preço claro em cada olhar. Aquele vestido valeu cada centavo. Custou muito caro. Impossível. Você poderia usar um saco de farinha e ainda seria a mulher mais bonita de Montana. Ele ofereceu seu braço. Dance comigo. O estômago de Zola revirou. Agora, na frente de todos, especialmente na frente de todos, eu quero que eles saibam que você está comprometida. Hayden, dance comigo. Ele repetiu mais suavemente desta vez. Não uma ordem, um pedido aguardado com tudo o que não foi dito entre eles. Zola colocou a mão no braço dele, deixando-o guiá-la para a pista de dança improvisada. Outros casais já balançavam ao som do violino, lento e doce, algo sobre amor perdido e segundas chances. Hayden colocou uma mão na cintura de Zola, pegou a outra mão dela na sua e imediatamente pisou no pé dela. Desculpa, ele murmurou. Está tudo bem, Zola disse, contendo um sorriso. Ele pisou no outro pé dela. Você não melhorou, ela observou. Eu te avisei que era terrível nisso. Você não me avisou que era catastroficamente terrível. Eu sou consistente. Isso conta para algo. Eles se moveram juntos desajeitadamente, completamente fora de sincronia com a música e com todos ao redor deles. Hayden estava rígido, toda concentração e tensão. Zola continuava tentando prever seus movimentos e errando. Depois da terceira colisão, o joelho dele batendo no dela para fazê-la tropeçar, ela não conseguiu mais conter o riso. Ele explodiu dela, brilhante e desamparado. Ela pressionou o rosto contra o peito dele, ombros tremendo, tentando e falhando em se controlar. Ao redor deles, outros casais olharam, sorrindo para a cena. Estou falhando como uma figura romântica, Hayden disse, mas sua voz estava quente de diversão. Você está tendo sucesso como uma honesta. Zola olhou para cima, ainda rindo, lágrimas se acumulando nos cantos de seus olhos. A maioria dos homens fingiria saber o que está fazendo. Eu considerei mentir. Decidi que você veria através disso imediatamente. Homem inteligente às vezes. Os braços dele se apertaram em volta da cintura dela, puxando-a para mais perto, firmando-a. O riso desapareceu da garganta de Zola, enquanto ela registrava a mudança na expressão dele. A maneira como seus olhos haviam escurecido, a posição de sua mandíbula, a tensão em seus ombros. Ele parecia um homem tomando uma decisão. Zola, ele disse baixinho, voz rouca. Sim, eu não sou bom nisso, na dança, no cortejo, em dizer coisas bonitas, mas sou bom em saber o que quero. E eu quero você. Não como convidada, não como alguém que estou protegendo, como minha esposa, se você me quiser. O celeiro girou, ou talvez Zola girou.
Ela não conseguia dizer a diferença. Tudo o que ela sabia eram as mãos de Hayden em sua cintura, os olhos dele fixos nos dela, as palavras que ele acabara de dizer pairando no ar entre eles como algo frágil e inestimável. Você está propondo, ela sussurrou mal, mas sim, no meio de uma dança. Parecia apropriado. Nos conhecemos no caos, poderíamos muito bem ficar noivos nele. Hayden, eu sei que é rápido. Eu sei que nos conhecemos há apenas um mês, mas eu aprendi mais sobre quem você é em 4 semanas do que aprendi sobre qualquer pessoa em 4 anos. Você é corajosa. Você é gentil. Você é teimosa como o inferno. Você faz um café terrível e biscoitos piores. E você me faz rir mais do que eu pensei ser possível. Você salvou minha vida, então ficou para fazê-la valer a pena. E eu não quero perder tempo fingindo que não sei exatamente o que quero. A visão de Zola embaçou com lágrimas. E se eu não estiver pronta? Então me diga. Diga-me para esperar e eu esperarei. Diga-me para ir mais devagar e eu irei. Mas não me diga não porque você acha que não é boa o suficiente, porque isso seria uma mentira. Ao redor deles, a música continuava. Mas Zola mal a ouvia. Ela estava ciente de pessoas observando, ciente de que aquele momento era público e permanente. O que quer que ela dissesse a seguir definiria tudo o que viria depois. Ela pensou na noite no salão, no momento em que ela decidiu agir apesar do medo. Ela pensou em cada pequena escolha que ela havia feito desde então. Confiar em Hayden, ficar em seu rancho, deixar-se sentir o que ela sentia. Ela já havia sido corajosa antes. Ela podia ser corajosa agora. Pergunte-me corretamente, ela disse. A expressão de Hayden mudou. Surpresa dando lugar à compreensão, dando lugar a algo que parecia alegria. Ele soltou a cintura dela, recuou e caiu de joelhos ali no meio da pista de dança. A música parou. As conversas morreram. Cada olho no celeiro se voltou para eles. Hayden não pareceu notar. Ele olhou para Zola como se ela fosse a única pessoa na sala, a única pessoa no mundo. Sua mão alcançou a dela, segurando-a gentilmente. Zola Warren, ele disse, voz firme e clara. Eu não sou um homem que acredita em destino ou predestinação. Eu acredito em trabalho duro e decisões inteligentes e em construir algo que dure. Mas conhecer você pareceu todas as 3 coisas de uma vez. Como algo para o qual eu estava trabalhando sem saber. Como a decisão mais inteligente que eu nunca tomei. Como a fundação sobre a qual todo o resto será construído. Você vai se casar comigo? As lágrimas de Zola transbordaram. Ela tentou falar, não conseguiu, tentou novamente. Sim, a única palavra era quase inaudível, mas era o suficiente. Hayden se levantou, a puxou para seus braços e a beijou na frente de Deus e de todos os presentes. Não foi um beijo educado. Não foi contido ou apropriado. Foi profundo e possessivo e cheio de promessa. Zola o beijou de volta com igual fervor, esquecendo a plateia, esquecendo tudo, exceto a sensação da boca dele na dela, e a certeza cantando em seus ossos. Isto está certo. Quando eles se separaram, o celeiro explodiu em aplausos e vivas. O violinista lançou algo triunfante e alegre. Pessoas se aglomeraram ao redor deles, vizinhos oferecendo parabéns, peões batendo nas costas de Hayden, mulheres abraçando Zola e admirando seu vestido. No caos, um poeta bêbado chamado Clayton Anderson subiu em um barril no canto e levantou seu copo. Um brinde, ele gritou, balançando ligeiramente. Ao amor encontrado em lugares improváveis. Aqui, aqui, alguém chamou. Clayton apertou os olhos para o nada, claramente improvisando. Ela bateu a bebida dele para salvar o dia. E agora eles estão se casando. Sem problemas. Eles vão viver no rancho. Ele fez uma pausa, claramente lutando. Sob um galho, silêncio confuso. Não, espere. Sob um telhado. Eles construirão uma casa grande com O rosto de Clayton se enrugou em concentração. E laranja.
Laranja não rima com casa, alguém gritou. Rima no meu coração, Clayton declarou defensivamente. Hayden riu tão alto que teve que se apoiar em Zola para se sustentar. Ela também estava rindo, rosto pressionado contra o ombro dele, completamente desfeita pelo absurdo do momento. Esse foi o pior poema que já ouvi, ela ofegou. Eu vou comprar outra bebida para ele, Hayden disse. Pelo esforço, pelo esforço. Ele rimou rancho com galho e depois desistiu completamente. Poesia é difícil. Coragem é mais difícil. Ele tentou. Hayden a puxou para perto novamente. Voz caindo para algo que só ela podia ouvir. Além disso, o conteúdo estava certo, mesmo que a execução fosse terrível. Nos conhecemos em um lugar improvável, e nós vamos construir algo. Casa, rancho, vida, tudo isso. Zola olhou para ele. Este homem que havia entrado em sua vida há um mês e mudado tudo. Eu te amo, ela disse. As palavras pareciam novas e velhas ao mesmo tempo, como algo que ela conhecia, mas não havia ousado nomear. Eu te amo também, Hayden respondeu. Daquele primeiro momento a este e cada momento entre eles. A festa continuou, ao redor deles, dança e música, e risadas enchendo o novo celeiro com calor e vida, mas Zola mal percebeu. Ela estava muito ocupada memorizando este momento. O peso dos braços de Hayden em volta dela. O som de seu batimento cardíaco sob seu ouvido. A sensação de estar exatamente onde ela pertencia. Horas depois, quando os convidados finalmente haviam partido, e o celeiro estava silencioso novamente, Hayden e Zola caminharam de volta para a casa de mãos dadas. O céu de Montana se estendia acima deles, vasto e estrelado e impossivelmente bonito. Você está assustada? Hayden perguntou. Aterrorizada, Zola admitiu, mas de um jeito bom. Como estar na beira de algo alto e saber que você está prestes a pular. Eu vou te pegar, eu sei. É isso que torna possível. Eles chegaram à varanda, mas nenhum se moveu para entrar. A noite era muito perfeita, muito cheia de promessas para terminar ainda. Quando devemos nos casar? Hayden perguntou. Em breve. Na próxima semana, talvez. Eu não quero esperar. Nem eu. Ele a puxou para perto, beijou sua testa. Eu falarei com o reverendo Strickland amanhã. Nós vamos oficializar antes que você tenha tempo de mudar de ideia. Eu não vou mudar de ideia. Bom, porque eu não vou te deixar ir. Eles ficaram na varanda, abraçados, respirando em sincronia, corações batendo em ritmo de união. Ao redor deles, o rancho se acalmou para a noite. Gado deitado, cavalos cochilando, a terra ficando quieta e pacífica. E pela primeira vez em sua vida, Zola se sentiu completamente em casa. Eles se casaram na semana seguinte em uma pequena cerimônia no rancho. O ministro local, um homem gentil chamado Reverendo Strickland, realizou o serviço na varanda da frente enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Zola usava um vestido que a senhora Dongert guardava há anos, esperando a ocasião certa. Hayden usava seu melhor terno, aquele que ele havia comprado para leilões de gado, mas nunca se sentira confortável. Ele parecia desconfortável agora também, puxando sua gola, mas não conseguia parar de sorrir. O casamento em si foi breve, votos trocados, anéis colocados. Um beijo que durou o suficiente para fazer a senhora tossir significativamente. Mas o que se seguiu foi pura celebração da fronteira. Um banquete que se estendeu por 3 mesas. Música de violino que durou até a meia-noite. Dança que provou que nem a noiva nem o noivo haviam melhorado desde o baile do celeiro. E uísque suficiente para fazer os peões cantarem músicas que se arrependeriam de lembrar pela manhã. A noite de núpcias deles foi intensa, privada, só deles. Hayden carregou Zola pelo limiar de seu quarto, o quarto dele agora deles, e a colocou com uma firmeza que a pressionou contra a porta por um momento.
O luar filtrava pela janela, iluminando o quarto em prata suave. Mas foi o toque de seus dedos calejados ao longo do braço dela, áspero, mas deliberado, traçando do cotovelo ao pulso que acendeu o fogo entre eles, uma faísca sensível que se espalhou como um incêndio por suas veias. As mãos dele se moveram com um propósito urgente, puxando os fechos do vestido dela até que ele caísse aos pés dela, expondo-a ao ar frio e ao olhar aquecido dele. Ela respondeu à altura, os dedos dela abrindo sua camisa, empurrando-a de seus ombros para revelar os músculos tensos por baixo. As bocas dele se chocaram em um beijo profundo e exigente, línguas explorando com fome crua, enquanto eles tropeçavam em direção à cama. Ele a deitou sobre os lençóis, seu corpo seguindo, cobrindo-a com seu peso sólido. As mãos dele percorreram o corpo dela, palmas deslizando sobre curvas e cavidades, acendendo trilhas de calor que a faziam se arquear contra ele. Ela agarrou os ombros dele, unhas pressionando a pele enquanto ele se posicionava. Então avançou em um movimento poderoso, unindo-os completamente. A plenitude dominou seus sentidos, uma dor profunda transformando-se em pressão requintada que se construía a cada mudança rítmica. Seus movimentos tornaram-se fervorosos, corpos escorregadios e emaranhados, quadris se encontrando em uma cadência implacável que extraía gemidos baixos de ambos. Ele agarrou suas coxas, angulando mais fundo, o atrito se enrolando mais apertado dentro de seu centro, até que se desfez em ondas de liberação tremendo. Ele a seguiu momentos depois, sua forma tensionando acima dela, um som gutural escapando enquanto a intensidade atingia o pico e diminuía, deixando-os fundidos no rescaldo, respirações ofegantes e sincronizadas. Depois, Zola deitou a cabeça no peito de Hayden, ouvindo seu batimento cardíaco desacelerar para o normal. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos em seu ombro. Como a vida é estranha. Um mês atrás, eu estava servindo bebidas a estranhos. Agora estou casada com um homem de quem eu tirei um copo. O peito de Hayden retumbou com uma risada baixa. Melhor decisão que você já fez. Melhor instinto que já segui. Ele deu um beijo no topo de sua cabeça. Obrigado por quê? Por ver algo em mim que valia a pena salvar. Zola levantou a cabeça para olhá-lo. À luz da lua que filtrava pela janela, seu rosto era todo sombras gentis e bordas suaves. Ela tocou sua bochecha, sentindo uma barba por fazer roçar em sua palma. Você me salvou também, ela disse simplesmente. Você só não percebeu. As estações mudaram. O outono deu lugar ao inverno, neve cobrindo o rancho em silêncio branco. Hayden ensinou Zola a cavalgar corretamente, não apenas empoleirada atrás dele, mas no comando de seu próprio cavalo. Ela provou ser natural, destemida de uma maneira que fez seu coração parar e seu orgulho inchar. O inverno derreteu na primavera, trazendo novos bezerros e dias mais longos. Zola descobriu que estava grávida durante a primeira semana quente de abril. Ela disse a Hayden enquanto consertavam cercas juntos, ele batendo postes e ela segurando o arame firme. Estou atrasada, ela disse casualmente como se comentasse sobre o tempo. Hayden parou no meio do balanço. Atrasada para quê? Meus cursos mensais cerca de 6 semanas atrasados. O martelo escorregou de sua mão, caindo na terra com um baque suave. Ele se virou para olhá-la, olhos arregalados, expressões em algum lugar entre aterrorizado e eufórico. Você está provavelmente, quase certamente, a Sra. Dirty confirmou isso ontem. Hayden cruzou a distância entre eles em 2 passos, a pegou em seus braços e a girou em um círculo que a fez gritar de riso. Me coloque no chão, você vai soltar o bebê. Não é assim que funciona. Como você saberia? Eu não sei, ele admitiu, a colocando no chão cuidadosamente. Eu não sei nada sobre bebês. Bem, Zola disse arrumando sua saia, você tem cerca de 7 meses para aprender. O bebê, uma menina que eles chamaram de Whitney,
Chegou em novembro, durante a primeira nevasca da estação. Ela veio ao mundo gritando, com o rosto vermelho, furiosa com o ar frio atingindo sua pele. Hayden a segurou com o cuidado desajeitado de um homem manuseando dinamite, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela é perfeita, ele sussurrou. Ela é barulhenta. Zola corrigiu, exausta, mas smiling. Ela herdou isso de você. Eu não sou barulhento. Você absolutamente é. Whitney cresceu e se tornou uma criança selvagem e destemida que escalava tudo, fazia amizade com todos os animais do rancho e tinha seu pai na palma da mão aos 2 anos. Ela foi seguida por um filho, Case, 2 anos depois. Então outra filha, Imani, 18 meses depois disso. A casa se expandiu com eles, quartos adicionais construídos na estrutura original, uma cozinha maior instalada, uma sala de jantar que podia realmente acomodar toda a família, mais os peões que se tornaram mais como família do que empregados. O rancho prosperou também. Mais gado, melhores pastagens, negociações bem-sucedidas para direitos de água e acesso ferroviário. O acordo de terra inicial de Hayden, aquele que Zola quase havia assado em biscoitos, tornou-se a fundação de um império construído em trabalho constante e negociações honestas. Ele se tornou conhecido em Montana não apenas como um rico pecuarista, mas como alguém que tratava seus empregados com justiça, que cumpria sua palavra, que se lembrava de ser um forasteiro e garantia que outros nunca se sentissem assim. Zola se tornou o coração da comunidade. Ela organizou grupos de leitura para as crianças vizinhas, ensinou jovens mulheres habilidades práticas como manter contas e negociar salários justos, e tinha a reputação de servir o pior café em 3 condados, mas de alguma forma fazendo as pessoas o beberem de qualquer maneira por afeto. Os anos passaram no ritmo particular da vida no rancho. Trabalho árduo pontuado por celebração. Luta equilibrada por triunfo. Perda suavizada pelo amor. O cabelo de Hayden grisalhou nas têmporas. As mãos de Zola ficaram mais calejadas. Seus filhos cresceram altos, teimosos e gentis. E através de tudo, através de estações e tempestades, através de prosperidade e dificuldade, através do ciclo interminável da vida na fronteira, eles permaneceram o que eram desde o começo. 2 pessoas que se encontraram por acidente e se mantiveram por escolha. 23 anos depois que Zola Warren bateu um copo da mão de um estranho, ela sentou na varanda da frente do rancho Cole e observou o pôr do sol pintar o céu de Montana em tons de fogo e ouro. A casa atrás dela estava cheia de barulho, netos correndo uns atrás dos outros pelos corredores. Whitney discutindo com o marido sobre algo político. Casey mostrando a seu filho mais novo como esculpir madeira. Imani praticando piano mal o suficiente para fazer as janelas chacoalharem. Caos normal. Caos familiar. O tipo de caos que Zola nunca imaginou que teria. A porta da varanda se abriu e